E abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória a Jesus. Opa, achei alguém ali. Opa, os pentecostais, eles vão se manifestando assim, é meio tímido no começo, né? Mas, aleluia. Versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7. Glória a Deus. Eu estava vindo no carro, como um hábito e algo que Deus tem comigo. Eu confesso que gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de já uns 3 dias antes de cada conferência, cada evento, já saber aquilo que eu vou ministrar. Mas o Senhor resolveu testar o meu coração, e em toda a minha vida ministerial sempre foi assim. Sempre é os 45 do segundo tempo que o Senhor dá aquela confirmação final sobre aquilo que eu devo compartilhar com a igreja. E eu vinha no carro pensando em algumas coisas, perguntando ao Espírito Santo como eu poderia contribuir. E de repente o querido que está fazendo a logística nossa soltou assim uma frase de forma aparentemente aleatória. Ele disse assim: tem muitos jovens lá. Quando ele falou isso, eu não tive mais dúvidas de que o Senhor estava me dando um sinal acerca do que eu deveria dizer. Capítulo 20, verso 7, está escrito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Quantos podem dizer amém? O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao 3º dia está presente nesta reunião. E eu venho de Deus aqui dizer que esta é uma tarde de ressurreição. Esta é uma tarde onde o Senhor vai tomar algumas pessoas pela mão e vai levantá-las com tanto poder, com tanta vida e com tanta autoridade, que eu estou com pena dos demônios desta cidade. Porque vai sair daqui um exército tão intrépido, tão poderoso, tão vitorioso e tão valente, que nós vamos mudar os rumos desta cidade no poder do Espírito, que vai levantar. Oh, aleluia! Não há muitas histórias bíblicas envolvendo ressurreição de mortos. Não foi um milagre que aconteceu tantas vezes dentro dos registros das Escrituras, e não é muito difícil entender. Uma coisa é você operar um milagre de cura na vida de alguém. É claro que o rumo da vida daquela pessoa muda, porque ela tinha pela frente uma trajetória vivendo doente, e agora ela terá uma trajetória vivendo saudável. Então isso vai impactar a vida dela, a vida das pessoas que se relacionam com ela. Então, a partir do momento que existe esse milagre,
trajetórias vão sendo mudadas, o futuro é reescrito. Mas quando uma pessoa ressuscita dos mortos, essa reescrita do futuro, ela é muito mais drástica, ela é muito mais forte, porque aquela pessoa estava anulada para a vida, ela estava fora da vida, e de repente ela é devolvida à vida. Ser devolvido à vida, ter sido tragado pela morte e ser devolvido à vida. A ressurreição é um processo de devolução. Todas as vezes que alguém foi ressuscitado na Bíblia, o que aconteceu foi que Deus quis devolver àquela pessoa a vida. Eu quero que você guarde bem isso, porque isso está fervendo no meu coração. Falar sobre o que vou falar aqui esta tarde é falar sobre uma devolução. A morte espiritual te tira do lugar de vida, de atividade, de processos, de frutificação, de graça, de poder que você estava, e lança você numa sepultura de inércia, de improdutividade, de frieza, de fracasso. Mas aí vem Deus e decide devolver você ao lugar que você jamais deveria ter saído. Então, se alguém puder levantar as mãos, eu penso que essa seja uma boa hora, porque eu tenho algo de Deus a dizer para você. Esta é uma tarde onde você será devolvido à vida. Você será devolvido à vida. A ressurreição é uma devolução à vida. No ministério de Paulo há um único registro desse tipo de milagre, e é para ele que estamos olhando aqui no capítulo 20. Um jovem chamado de Eutico, por nome Eutico, se envolve num episódio até um tanto quanto inusitado, e de repente entra na história dele, no caminho dele, o poder apostólico de Paulo, e debaixo desse poder, ele então vai ressuscitar, após ter morrido, claro, vítima de uma queda do terceiro andar de um prédio, aonde no terraço estava acontecendo um culto pentecostal. Nessa hora os pentecostais costumam dizer alguma coisa, eu vou tentar de novo. Do terceiro andar de um lugar onde estava acontecendo um culto pentecostal. Okay. As emoções, as situações que ocorrem, que permeiam esse texto, é um texto eletrizante, ele é maravilhoso. Paulo está chegando em Troade, há toda uma emoção e uma expectativa em particular, porque havia um tempo em que aquelas pessoas desejavam muito ouvir Paulo, e havia um tempo também que Paulo desejava muito falar àquelas pessoas. Preste muita atenção, por favor. Troade passou por 2 vezes por algo que eu poderia chamar de um quase. Eu disse sabe aquela hora que você quase ouve a palavra que você gostaria, que você quase recebe a unção que você precisava, que você quase é impulsionado como você sonhava, quase. Você quase se encontra com alguém que poderia liberar uma palavra de Deus sobre você. Você quase ouve a canção que abençoou alguém, poderia... Quase. Troade passou por 2 quases. O primeiro quase que Troade passou foi quando Paulo chegou lá pela primeira vez. E Paulo, como um apóstolo, um missionário, ele tinha muita vontade, é claro, de falar das coisas do Senhor, pregar para aquela cidade. Só que quando ele chega, a Bíblia diz que ele recebe uma visão. Um varão macedônio aparece para ele, sinaliza e diz: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Então, sem que Paulo tivesse pregado uma única mensagem em Troade, sem que tivesse falado o nome de Jesus, instruído, discipulado, feito qualquer coisa, batizado, qualquer coisa em Troade, ele bota o pé e recebe uma visão e sai de lá. Esse é o primeiro quase de Troade. Agora, deixa eu lhes dizer para onde Paulo está indo. Essa visão significa a autorização de Deus para o início da evangelização do continente europeu. Eu não estou falando de pouca coisa, eu estou falando de muita coisa. Aonde essa visão foi dada a Paulo? Diga comigo, em Troade.
Agora, Troade ouviu alguma mensagem aquele dia, sim ou não? As pessoas dali ouviram alguma mensagem aquele dia, sim ou não? Alguém foi batizado aquele dia, sim ou não? Mas uma visão foi dada a Paulo ali. Não está acontecendo ainda com eles o que eles esperam, mas através deles uma visão já está sendo dada. Eu não sei se você percebeu, mas ainda não aconteceu com você as coisas que você gostaria, mas já está passando por você algumas visões que estão chegando em outras pessoas. Troade vai ter um segundo quase, porque Paulo vai voltar lá. Mas quando ele chegou de novo, ele não vai ficar. Ele explica isso quando escreve a carta aos Coríntios, falando do seu amor por Corinto. Ele diz assim: olha, eu gosto tanto de vocês, eu amo tanto vocês, que eu marquei um encontro em Troade só para ouvir notícias de vocês. Mas quando eu cheguei lá, a pessoa com quem eu tinha marcado o encontro não estava lá. E aí eu saí de Troade e fui atrás dessa pessoa ouvir notícias de Corinto. De novo, Paulo está em Troade, mas vai sair de Troade para receber notícias de outra igreja, de outras pessoas. Eu estou lhe mostrando um lugar que está padecendo de uma sensação, de uma emoção, de que alguma coisa está prestes a acontecer, mas não acontece. Uma palavra está próxima de vir, mas não vem. Um milagre está próximo de se manifestar, mas não se manifesta. É uma visão sobre a Europa, é a notícia de Corinto, é sobre outros, mas nunca é sobre eles. Mas existe um dia, um tempo, um momento da vida, onde tudo que passou por você, chega a hora de ficar em você. Chega um tempo da vida onde todas as palavras que passaram por você, na direção de outras pessoas, elas vão parar em você. Porque agora não é sobre o que você vai dizer a ninguém, agora é sobre o que o próprio Deus dirá a você. Eu queria que você acordasse alguém bem do seu lado e dissesse para ele: chegou a sua vez de ouvir o que Deus tem a dizer para você. Chegou a sua vez. É nesse clima que acontece a terceira visita de Paulo a Troade. Isso talvez explique porque ele está num discurso mais prolongado do que o comum, porque ele sabe que existe um déficit, uma dívida, aquelas pessoas querem muito ouvir e há muito tempo, e ele vai falar. Bom, você já sabe, você leu comigo, vai acontecer um acidente. Vai acontecer muito fraco, um acidente que vai acontecer, um jovem vai cair do terceiro andar, tomado de sono, porque estava sentado na janela. Ele vai cair, estamos falando de uma queda. Eu acabei de lhe dizer que aconteceu uma queda e ela foi um acidente. É muito importante que uma codificação esteja na nossa mente. A queda é um acidente. Vou repetir, a queda é um acidente. A queda é um acidente. Eu e você precisamos nos relacionar dessa maneira com esse assunto, queda. A queda é um acidente. Por que a queda não pode ser recorrente na vida de um crente? Porque ela é um acidente. Por que a queda não pode ser sistemática na vida de um obreiro? Porque ela é um acidente. Algumas pessoas estão lidando com a queda com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, com tanta passividade, que esse assunto já entrou na vida destas pessoas e já não faz mais diferença alguma. Eu tenho um alerta de Deus a dar para você. Eu não sei quais pessoas você conhece que possam estar lidando com a queda de uma maneira tão natural e displicente, mas ainda existe um povo, e eu creio que esse povo se reuniu esta tarde aqui. Um povo que, para esse povo, queda é acidente, razão de quebrantamento, arrependimento e contrição de espírito. Mas vamos lá. Porque diz as Sagradas Escrituras que o ambiente estava configurado de uma maneira. Vamos ver como é que estava a configuração do ambiente segundo a Bíblia. Eu leio e você repete após mim. Diga: havia, muito fraco, havia muitas luzes no cenáculo. Não, você pode fazer melhor. Diga: havia muitas luzes no cenáculo.
Se eu estou lendo na Bíblia um fato ocorrido no primeiro século, e a Bíblia está dizendo havia muitas luzes no cenáculo, eu posso entender também da seguinte maneira: havia muitas candeias no cenáculo. Dizer que havia luz é dizer que havia candeias, porque não havia outro método para se iluminar um ambiente senão este: candeia. Da mesma maneira que Lucas escreveu havia muitas luzes, ele também poderia ter escrito havia muitas. Nossa, vocês ainda estão aí? Digam amém, por favor. Vamos de novo. Da mesma maneira que Lucas escreveu havia muitas luzes, ele também poderia ter escrito havia muitas, porque dizer que havia luzes é automaticamente dizer que havia muitas. Então nós estamos com a configuração do ambiente pronta. Havia muitas luzes, havia muitas candeias, candeias acesas, muitas delas espalhadas pela casa, em candeeiros, em cima de mesas, em pontos estratégicos, num número até maior do que o normal. Preste atenção, Lucas não escreveria que havia muitas luzes se ele não estivesse observando, inclusive uma observação literal, porque ele estava lá, como companheiro das jornadas de Paulo a essa época, ele estava lá. Ele está falando sobre algo que testemunhou ocularmente. Ele está dizendo, havia muitas. Não havia um número mediano de luzes, não havia um número normal de candeias, havia um número excessivo, tinha até mais do que talvez se pensasse precisar. Não é sobre falta de luz que padece esse cenário. Pastor, o cenário qual é? O da queda, o da morte. O cenário da queda e da morte de Eutico é um cenário onde não se há déficit de luz, não tem falta de luz, não houve economia de luz, não tem pobreza de luz, pelo contrário, tem até mais. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração: nós não estamos vivendo nada diferente disso aqui. Não existe escassez de luz, não existe escassez de candeias, pelo contrário, nós temos um número mais do que suficiente. Você acha que nós somos o único endereço onde uma conferência está sendo organizada no Brasil hoje? Você acha que só nós estamos aqui fazendo culto hoje? Você acha que eu sou a única pessoa que estou pregando a palavra no sábado à tarde hoje no Brasil? Você acha que os cantores que passaram aqui são os únicos que estão cantando, que estão adorando a Deus e levando as pessoas à adoração hoje no sábado à tarde no Brasil? Você acha isso, sim ou não? Então não há falta de luz, não tem falta de palavra, pode até ter falta de ouvinte. Não há falta de canções, pode até ter faltas pontuais de alguns adoradores. Falta de canções? Não. Nós estamos num tempo vasto, nós estamos num tempo bem servido. O Espírito de Deus está dando canções poderosas aos compositores. Os homens e mulheres de Deus estão cantando tremendamente o Brasil e mundo afora. Cantamos as canções dos compositores brasileiros, traduzimos as canções que têm impactado a América, elas impactam o Brasil também. Ouvimos mensagens extraordinárias. Deus levanta pessoas na sua multiforme graça. A luz por todo o cenáculo, a luz por todo lado. Mas alguém ainda insiste em justificar suas quedas numa suposta falta de luz. Alguém ainda insiste em justificar seus tropeços numa suposta falta de palavra. Alguém ainda insiste em subsidiar e justificar as suas falhas numa suposta falta de mensagem. Mas isso não é verdade. Eu preciso advertir a você que a única coisa que está acontecendo Brasil e mundo afora, e está fazendo pessoas caírem, não é o apagar das candeias da casa, mas é o apagar das candeias particulares de cada um. Pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Eu disse para você que havia muitas luzes, portanto havia muitas
Nesse cenário há um jovem que vai dormir. Ele vai dormir, cair e morrer. Se ele dormiu, ele fechou os... Havia muitas luzes no cenáculo, mas Eutico fechou os... Não importa o quanto esse ambiente aqui está iluminado. Se você apagar a luz, escureceu tudo para você. Se você fechar os olhos, escureceu tudo para você. Não importa se estamos no dia ou na noite. Se qualquer pessoa que decidir fechar os olhos, apagou para você. Se você fechar os olhos aí agora, todos os outros continuarão vendo perfeitamente. E você será a única pessoa que terá mergulhado na escuridão. Só que nada terá mudado do lado de fora. Quem mudou foi você. Essa é a falta de coragem. Essa é a falta de coragem que as pessoas estão tendo. É isso que lhes falta. Coragem de admitir que quem apagou foram elas. Coragem de admitir que a questão não é a falta de palavra, a questão é minha falta de fé para crer no que está sendo pregado. A questão não é falta de música, a questão é falta de espírito devocional em mim. Candeias pessoais estão se apagando, o cenáculo está aceso, a igreja está viva, triunfante, poderosa, graciosa, intrépida, guerreira, constante, brilhante, poderosa. Pessoas estão decidindo desistir, decidindo cair, decidindo errar, mas o cenáculo está aceso. Eu preciso subsidiar isso com um texto bíblico. E há um ótimo, porque eu estou lhe dizendo que o cenáculo de Troade está cheio de candeias acesas, mas mesmo assim, Eutico dormiu, caiu e morreu, porque ele fechou os olhos, porque Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos. Vou repetir, Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos. Então Jesus disse: cada um de vocês tem uma candeia aí. Aonde? Nos olhos. Quando o Eutico fechou os olhos, ele apagou a candeia que ele tinha. Então não vai adiantar se há 100 candeias acesas ao meu redor e eu fechei os meus olhos. Não vai adiantar se há música ao meu redor e eu fechei os meus olhos. Não vai adiantar se há palavra ao meu redor e eu fechei os meus olhos. Não adianta o tanto de avivamento que possa ter ao seu redor se você fechou os seus olhos. Então, por favor, pare de transferir essa culpa para quem não é digno dela. Assuma a responsabilidade de ter sido você a pessoa que fechou os olhos. Não. Por favor, pare de colocar a culpa nos crentes da sua igreja que não se comportaram da maneira cortês que você esperava. Pare de colocar a culpa nos seus líderes que não foram tão bíblicos quanto você precisava. Deus me trouxe aqui para dizer: até quando você vai ter dificuldade de admitir que quem apagou foi você? Foi Eutico que apagou sua candeia particular. Foi Eutico que escolheu, estando com sono, se encaminhar e se colocar num lugar que não pode receber pessoas assim. Quem aqui já sentou em alguma janela? Quem já sentou em alguma janela? Pergunta 2: quem já sentou em alguma janela e não caiu? Levante a mão. Quem já sentou em alguma janela e não caiu? Quem já sentou no muro aqui? E quem já sentou no muro e não caiu? O lugar é importante? É. Mais importante que o lugar é a sua condição. Existem lugares que são mais perigosos para um do que para outros. Depende de uma coisa. Pergunte qual? Qual é a condição?
Existe gente que pode sentar-se na janela, assistir o culto inteiro e ir embora vivo. Existe gente que, se assentar na janela, termina o culto morto. Não é só sobre o lugar que você escolheu sentar, é sobre a sua condição ao escolher esse lugar. Você não pode avaliar quem está. Ah, mas o fulano foi. Não é sobre o fulano, é sobre você. Ah, mas o fulano, ele vai lá e não dá nada. Não é sobre ele, é sobre você. Janelas para uns não matam, para outros. Até quando você vai tomar por medida a vida das outras pessoas? Ah, mas fulano não ora tanto. Mas ele não veio de onde você veio. Ah, mas fulano nem jejua. Ele fala que isso é até legalismo, mas ele não saiu da lama que você saiu. Onde abundou o pecado, a graça tem que superabundar. Levante a mão mais alto que você puder, porque você não sai daqui hoje continuando a medir suas escolhas com base no que os outros estão fazendo. É sobre a sua condição. Tem gente que aguenta e pode ser que você não aguente. Tem gente que lida, pode ser que você não lide. Respeite seus limites, respeite suas fraquezas, não brinque com a sua carne, sobreviva! A janela é um problema? Sim, mas é um problema 5 vezes maior para quem está como eu de que está. E como é que ele está? Com sono. Como é que ele está? Muito fraco. Como é que ele está? Quem aqui já pegou o ônibus com sono e ficou em pé? É aquela coisa assim, né? Você se torna um pêndulo. Preste atenção. Quando você está sonolento, você se torna um pêndulo. Assim é a vida espiritual de algumas pessoas, um pêndulo, para frente, para trás, para frente, para trás, um pêndulo. O Senhor me trouxe hoje para dizer: eu vou ajustar a sua posição. Você vai parar de pendular. Mas por que eu estou pendulando enquanto estou com sono? Por que eu me torno um pêndulo enquanto eu estou com sono? Por que eu perco a capacidade de estar firme e passo a pendular enquanto eu estou com sono? Por que eu perco a certeza, a assertividade, o poder da escolha, a firmeza? Por que eu me torno instável, vulnerável, volátil, pendular? Por que eu fico assim? Por quê? Por quê? Eu perguntei aqui quantas pessoas já se sentaram em muros, janelas e não caíram, e a maioria levantou a mão porque você estava acordado. Se você está acordado, você enrijece sua musculatura. Na verdade, o seu corpo está numa luta constante, você só não percebeu. Você está o tempo inteiro, involuntariamente, se preparando para não cair, você só não percebeu. Porque existe uma lei natural que chama você para o chão. Se você for embora, volte agora. Existe uma lei natural que chama você para o chão. Por que quando você adormece você pendula? Porque você está sendo chamado pelo chão. Pastor, por que eu estou sendo chamado pelo chão? Por causa da lei da gravidade. O que a lei da gravidade diz? 2 corpos massivos se atraem mutuamente. Então a massa do seu corpo procura a próxima massa. Você quer o chão e o chão te quer. Avisa a pessoa que está do seu lado, que eu acho que ela não entendeu isso até agora. Diga assim, ó: você, sua carne, quer o chão, e o chão te quer.
Existe uma atração mútua, um desejo mútuo. Meu corpo quer a queda quer meu corpo quer o chão quer o meu corpo. Eu pendulo porque as leis naturais querem me derrubar, eu pendulo porque a lógica da física quer me derrubar. Mas se eu estou acordado, eu estou enrijecido. Se estou enrijecido, eu estou lutando, porque o chão me quer, mas meu espírito quer o céu. E Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai perder essa batalha. O chão não vai te abraçar. Até quando você vai continuar brincando com o chão? Até quando você vai continuar brincando com a queda? Até quando você vai continuar brincando de ser crente? Até quando você vai continuar flertando com os vícios? Até quando você vai continuar com namoricos com a pornografia? Deus me trouxe para te dar um alerta. Existe um desejo e ele é mútuo. Não adianta dizer que com você não. Seja todo homem mentiroso, Deus sempre verdadeiro. Eu quero chão me quer. Eu quero chão me quer. Alguém tem que entrar nisso para desequilibrar. E quem entra? O Espírito. É o Espírito que desequilibra. Eu pendulo porque o chão me chama. Eu pendulo porque o chão abre os braços e diz: vem, você nasceu para mim. Aí meu espírito diz: não, tu nasceu para o céu. Eu pendulo porque o sono me descontrai. Eu pendulo porque o sono me tira do enrijecimento que eu preciso para me manter de pé. Eu pendulo porque o sono me deixa vulnerável. Eu pendulo porque o sono me deixa mais ou menos, me deixa morno, me deixa insosso. Só tem um jeito de sobreviver ao chão: é estando de pé e alerta. Acorda a pessoa que está do teu lado, diga para ela: de pé e alerta. De pé e alerta. Eutico vai se assentar na janela. Muitos poderiam ter se sentado na janela e terem sobrevivido ao culto. Muitos crentes aquele dia poderiam ter se assentado na janela e terem terminado o culto vivo. Mas Eutico morreu, porque não é a respeito da janela, é a respeito de como eu estou quando vou me assentar lá. Pastor, o que vai acontecer? Repete comigo, por favor. Repete após mim. Eutico vai dormir, cair, morrer. Vamos de novo, diga: dormir, cair, morrer. Se você olhar rápido, é isso que você vai identificar. Dormiu, caiu, morreu. Se você olhar rápido, é o que você vai pegar. Dormiu, caiu, morreu. Não, mas está faltando uma coisa. Ninguém dorme no terceiro andar e vem em queda livre até o chão, dormindo. O susto que estar em queda livre provoca vai fazer Eutico Então eu pergunto e você responde: antes de morrer, Eutico acordou? Mas deu tempo de evitar a morte? Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei, já cheguei já. Aqui mesmo. Aqui, quando eu digo para você que não basta só acordar, basta acordar em tempo de reverter o processo. Porque há quem vá acordar, mas numa queda livre, onde não poderá fazer mais nada.
Então escuta, porque Deus sentou você nessa cadeirinha para te dizer: estou te acordando ainda em Enemacanto relevância. Estou te acordando ainda em tempo. Eu te trouxe aqui ainda em tempo. Você se inscreveu ainda em tempo. Esse sábado à tarde ainda dá tempo. Então acorda, 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 acorda. Porque você vai acordar de um jeito ou de outro. Todos acordam. A única diferença é que uns acordam em tempo, outros acordam quando não há mais. Quem você vai ser? Vou repetir: todos acordam, todos. A única diferença é que uns acordam enquanto ainda há, outros acordam quando não há mais. Pergunta para o seu vizinho: você escolhe ser quem? Agora nós temos um cenário, um quadro aqui que vale a pena olhar. O homem de Deus, o profeta, está no terceiro andar. Aonde o profeta está? O jovem displicente, sonolento, está no chão. Está no? O que vai acontecer? A Bíblia Sagrada diz então que Paulo vai descer. Ele vai lá. Há um outro texto, nos primeiros capítulos de Atos, de uma ressurreição dentro do ministério apostólico. Eu estou falando do ministério de Pedro. Muita atenção. A pessoa que Pedro ressuscitou, uma irmã crente chamada Dorcas. Quem está aí, diga amém. A irmã Dorcas era uma crente boa, maravilhosa, e ela morreu. E o pessoal começou a dizer: não enterra. O irmão Pedro está por perto. Põe a irmã Dorcas lá no pavimento superior. Dorcas foi colocada num cenáculo. O culto que eu estou pregando aqui estava acontecendo aonde? Aonde? Do cenáculo, Eutico caiu para o chão e morreu. Dorcas morreu no chão, embaixo. Foi colocada no cenáculo. Preste, calma aí. Quando Pedro chegou, Pedro disse assim: está onde a irmã Dorcas? O pessoal falou: está em cima. O que Pedro fez? Muito fraco. O que ele fez? Mas com Paulo ele já estava em cima e o Eutico estava embaixo. Então o que Paulo fez? Você percebeu que nos dois casos, por uma razão óbvia, mas que às vezes não é tão clara para nós quanto deveria, os mortos estão inertes. São os profetas que estão se movimentando. Porque Dorcas em cima continuou, foi Pedro que subiu. Eutico embaixo continuou, foi Paulo que desceu. Algumas coisas só não aconteceram ainda, porque nós estamos esperando movimentação da parte dos mortos, enquanto quem deveria ir são aqueles que estão vivos. Eu vim pregar uma palavra nesta tarde em Belo Horizonte. Alguém levantou a mão? Eu vim pregar uma palavra esta tarde em Belo Horizonte. Nós vamos lá. Eu vou tentar de novo. Nós vamos lá, debaixo da unção do Espírito Santo, cheio do poder de Deus na vida. Nós vamos lá. Se tiver que descer, a gente desce. Se tiver que subir, a gente sobe. Mas quem tem a palavra na boca, vai lá. Nós vamos lá. A gente está esperando. A gente está esperando movimentação de quem não pode se movimentar. A gente está esperando atitude de quem não pode agir. Não virá deles, virá de nós. Não é Eutico que sobe, é Paulo que desce. Não é Dorcas que desce, é Pedro que sobe.
Quem tem a palavra sempre vai. O vale de ossos secos não foi até o profeta. O profeta foi até o vale de ossos secos. Quem se movimenta é quem tem o espírito da palavra na boca. Eu estou profetizando uma movimentação. Eu estou profetizando uma movimentação. Estamos esperando os mortos. Estamos esperando os acidentados. Estamos esperando os caídos. Movimentação. É tão estranha a nossa expectativa, que sabe o que está escrito na Bíblia? Abre aspas. Eutico foi levantado morto. Está na Bíblia. Eutico foi levantado morto. Ele estava morto, e ainda assim alguém o levanta. Até quando? Até quando nós vamos preferir tentar levantar os mortos a ressuscitá-los para então depois levantá-los? Até quando os que não têm o poder que Paulo tem vão tentar encenar um morto como se vivo, do que ministrar a vida sobre o morto? Nós não temos compromisso com esta tentativa ridícula de levantar o morto. Ele não precisa ser levantado morto, ele precisa ser levantado vivo. Vive primeiro para levantar depois. Ressuscita primeiro para levantar depois. Ressuscita primeiro para reerguer-se depois. Ressuscita primeiro para reassumir posições depois. Ressuscita primeiro e volta a ministrar depois. Ressuscita primeiro e assume o microfone depois. Ressuscita primeiro e volta ao pastorado depois. Uma das maiores vergonhas da igreja brasileira é sua tentativa inútil de levantar os mortos, mortos para presidirem, mortos para cantarem, mortos para pregarem, encenações. O espírito que servimos não é espírito cênico, é espírito de vida. Paulo vai descer. Paulo vai? Muito fraco, ele vai? Alguém arrisca dizer, considerando, é claro, que não havia elevador, qual meio Paulo usou para descer do terceiro andar para o térreo? Quem pode me dizer? Muito fraco. Quem pode dizer? Quem pode dizer? Eutico tinha acabado de fazer aquele mesmo percurso, do terceiro para o térreo, sim ou não? Ele usou a escada? Se você comparar o tempo que Eutico demorou para fazer o percurso do terceiro andar ao térreo, ao tempo que Paulo demorou para fazer o percurso do terceiro andar ao térreo, Eutico pela janela, Paulo pela escada. Quem chegou mais rápido? Quem ficou vivo? Até quando você vai custar a entender que não é sobre a velocidade do percurso, é sobre fazê-lo com legitimidade e lealdade aos processos? Há quem faça o percurso pela via alternativa, chega rápido, mas termina morto. Há quem faça o percurso pela via tradicional, demora mais, mas chega vivo. Eu vim pregar
que os processos ainda fazem parte do reino de Deus. Eu vim lembrá-los, senhoras e senhores, que os processos ainda protegem a nossa idoneidade. Eu vim dizer a todos vocês que, assim como eu, gostariam que todo sucesso, todo bem-estar, toda prosperidade acontecesse aqui e agora, mas Deus me trouxe para dizer: escadas ainda salvam vidas, processos ainda salvam vida. Cuidado para o espírito brasileiro da gambiarra. Cuidado para que nós, que somos o povo do Durex, do Durepox, cuidado para que uma praxe social de gambiarras e fitas isolantes não seja impressa na sua vida espiritual. Reino de Deus não cabem emendas e nem gambiarras. É processo, é escada, é degrau. Eutico mais rápido, Paulo mais lento. Eutico morto, Paulo vivo. Paulo demora mais, mas chega vivo e ainda ministra vida sobre quem se apressou e morreu. Guarda o que eu vou te dizer, mas não é para você tripudiar sobre ninguém. Não é para você tripudiar, mas pode guardar o que eu estou te falando. Existem pessoas que riram de você quando viram você nos degraus. Existem pessoas que pelas suas costas ridicularizaram porque você respeita os processos. Disseram que você está pensando que é mais crente do que os outros, que você está se tornando meio legalista, só porque você ainda acredita nas escadas. Estas pessoas estão usando as janelas, estão fazendo rotas aceleradas. E escute, você ainda vai orar por elas, você ainda vai abraçá-las e levantá-las. E quando elas acordarem nos seus braços, não precisa dizer nada. Elas vão saber que vale a pena respeitar os processos. Eu encerro aqui, dizendo a você que esse homem de Deus está agora diante de um jovem morto, numa queda do 3º andar. Paulo é um jovem em Atos 20, sim ou não? Paulo é um jovem em Atos 20? Ele é um jovem em Atos 20? Eutico é um? Eutico é um jovem? Paulo é? Eutico é? Mas Paulo já foi? O que impede muita gente de levantar outras pessoas? Elas se esquecem de quem elas já foram. Eu não levanto o Eutico porque ele é um brincalhão, ele é um distraído, está colhendo o que plantou. Mas e eu? Sabe por que Paulo vai descer e abraçar o jovem trapalhão? O jovem desligado? Sabe por que ele vai conseguir exercer tanta empatia? Porque ele tem memória. Em Atos 20, Paulo não é um jovem. Quem é jovem é Eutico. Mas a primeira vez que eu li sobre Paulo na Bíblia, eu li assim: que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado. Me admira muito que os que se negam a exercer misericórdia pelos jovens hoje se esqueçam dos jovens que eles foram.
Porque um jovem que consentiu na morte do primeiro mártir da igreja tem obrigação moral de exercer misericórdia sobre o jovem Eutico que caiu do terceiro andar. Trate de ativar a sua memória para não ter que ser Deus a fazer isso. Trate de se lembrar que você nem sempre foi esse exemplo todo para os fiéis, não. Pastor, Eutico vai ressuscitar. Calma, ele vai, você sabe que ele vai. Tal qual a irmã Dorcas ressuscitou. Mas existe uma coisa que diferencia enormemente esses dois milagres: o pedido da igreja. Você se lembra que quando Dorcas morreu e Pedro chegou, a igreja foi em cima dele, pastor Júnior, e falou assim: ressuscita ela era crente boa demais. E começaram, eu vejo gente trazendo sapatinho de lã e dizendo assim: olha, minha filhinha nasceu e a irmã Dorcas costurou esse sapatinho de lã. A minha filha, olha, a gente não tinha nem mantinha para sair da parteira, e a irmã Dorcas fez essa mantinha. Irmã Dorcas, crente boa demais. Aí vinha uma pessoa, dava um testemunho a outra, e a igreja pedindo: Pedro, essa mulher não pode morrer, essa mulher é crente boa demais. E rogo, pedido. Tinha muita gente pedindo por Dorcas, porque Dorcas tinha um legado. Ela tinha um passado, ela tinha uma história que fazia com que as pessoas dissessem: não podemos perder essa pessoa, não podemos perder essa crente. E Eutico, quem foi que pediu por ele? Quem foi o crente que olhou para Paulo e disse: esse garoto é bom demais, levanta ele? Quem foi o crente que olhou para Paulo e disse assim: nós não podemos perder esse menino, ele é bom demais? Quem foi a senhorinha que chegou para Paulo e disse assim: esse menino carrega as minhas bolsas de compra? Quem foi? Não há um espírito de intercessão, não há um envolvimento da comunidade como aconteceu com Dorcas. Pastor, por que é que existem algumas pessoas que estão hoje aqui caídas e elas têm a impressão nítida de que Deus não vai levantá-las? Vou te explicar por quê. Porque quando elas olham para a vida que elas viveram antes de cair, elas percebem que não há razão nenhuma para Deus levantar elas. Não tem porquê, não tem para quê. Não tem quem esteja sentindo saudade do crente bom que você foi, porque você nunca foi um. Eu vim aqui jogar a conversa fora? Por que não tem ninguém chorando, pedindo? Por quê? Porque tu era ruim pra caramba, irmão. Você é o crente trapalhão. Você é o dorminhoco da janela. Então, se você for buscar no seu passado uma razão para valer a pena Deus te levantar, tu vai continuar aí mesmo onde tu está. Porque Dorcas tem razões, Eutico não tem nada. Dorcas tem uma comunidade inteira dizendo: ela é boa, olha isso aqui que ela fez, olha esse testemunho, olha como ela é boa. E o Eutico é o trapalhão. É aquele que o passado não diz nada, não construiu nada, não marcou a vida de ninguém, a ponto de que ninguém cerque Paulo e diga: levanta ele, levanta ele, levanta ele. Mas Paulo mesmo assim vai lá, abraça ele, e mesmo que ninguém tenha dito: faz, Deus vai fazer. Mesmo que nenhuma velhinha tenha dito: ele carregava minhas bolsinhas de compra, Deus vai levantá-lo. Mesmo que não tenha um pastor para dizer: é meu jovem número 1, Deus vai levantá-lo. Mesmo que não tenha alguém da igreja para dizer como ele me abençoa, não pode ficar caído. Mesmo assim, Deus vai levantá-lo. Segure a mão de alguém, você já vai ficar de pé em alguns poucos segundos. Segure a mão de alguém, por favor. Segura, dá uma acordadinha nele, diga. Agora escute, por favor, dá uma acordadinha nele. Vai acordando ele, escute. Porque alguém está aí pensando: não há razão para Deus me levantar, não há porquê Deus me levantar. Eu não fiz nada, não construí nada, não marquei a vida de ninguém, não preguei nenhuma grande mensagem, não cantei uma canção, eu não compus nada, não escrevi livro nenhum, eu não marquei a vida de ninguém, não fui bênção na vida de um pastor, não fui bom filho, não fui bom
um marido. Por que Deus vai me levantar? Porque todas as vezes que Deus não enxerga no teu passado nenhuma razão para te levantar, Ele olha para o teu futuro e diz: Ele ainda pode ser, ainda pode fazer, ainda pode escrever, ainda pode cantar, ainda pode realizar. Então fica de pé, porque nem que seja por aquilo que você ainda será, Deus vai te levantar. Se Deus não te levantar pelas mensagens que você já pregou, Ele vai te levantar por aquelas que você ainda vai pregar. Se Ele não te levantar pela bênção que você foi para um pastor, Ele vai te levantar porque tu ainda serás o maior auxiliador da vida de um homem de Deus. Se Deus não te levantar pelo bom filho que você foi, Ele vai te levantar porque na velhice dos teus pais, tu estarás com eles até o último suspiro da vida deles. Se o teu passado não te autoriza, teu futuro inspira Deus a levantar você. Levanta a mão mais alto que você puder, solta um grito de glória a Deus, libera um brado de aleluia, porque Ele vai te levantar. Qual foi o motivo principal da reunião? Está no início do texto. Repete comigo: partir o pão. Qual foi o motivo? Aquela reunião tinha como motivo primordial o quê? Só que quando o Eutico ressuscitou e os crentes subiram de novo para o cenáculo, a Bíblia diz que Paulo então partiu o pão. Significa que o pão, que deveria ter sido partido há muito tempo na reunião, estava intacto e só foi partido depois que Eutico se levantou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui e agora, aonde eu te digo que existem coisas do reino de Deus que estão intactas e só vão ser partidas quando você se levantar. Existem ministérios na sua igreja que ainda não foram partidos. Existem canções que ainda não foram cantadas. Existem mensagens que ainda não foram pregadas, conselhos que ainda não foram dados, pães que não foram partidos ainda, porque Deus está preservando algumas coisas intactas até você se levantar. Tudo que você ouviu de homens ou de demônios, que você não era importante, que nada na tua vida fazia sentido, é mentira do diabo. Existe um pão esperando você se levantar para ser partido. Há coisas do reino que só vão começar quando você se levantar. Pastor Eduardo, eu preciso ser sincero. Se eu olhar hoje para mim, e se eu tivesse que comparecer diante de Deus e apresentar pelo menos uma razão, baseada em tudo que eu fiz e fui até hoje, para Deus me levantar, eu não saberia o que dizer. Se eu tivesse 5 minutos para convencer o Espírito Santo a me levantar, eu não tenho a oração de Ezequias para fazer. Ezequias disse: Senhor, lembra, pode vasculhar os teus arquivos, porque tem coisas sobre mim nele. Ezequias disse: pode abrir as gavetas, Senhor, porque tem coisas sobre quem eu fui nessa vida nos teus arquivos. Mas tem gente me ouvindo aqui
que não pode pedir para Deus abrir os arquivos. E é por isso que você está tão desmotivado. E entrou aqui muito consciente de que, independentemente do que fosse acontecer, com você não ia acontecer nada. Porque não existe uma razão para isso. Não tem por que Deus te querer. Não tem por que Deus te levantar. Mas se essa palavra entrou como uma flecha, se tu não és uma Dorcas, mas se tu és um Eutico, eu tenho uma notícia para te dar. O mesmo Espírito que ressuscitou Dorcas ressuscitou Eutico também. Ele vai fazer com você. Começa a sentir, o Espírito da ressurreição e da vida agir no teu interior agora, dos pés até a cabeça. Eu libero vida sobre você agora. Há muito ainda a fazer. Ele vai te levantar. O teu lugar não é nesse chão. O teu lugar é no cenáculo. O teu lugar é no cenáculo. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lugar agora, ao seu lado agora. Olha nos olhos dele e diga: o seu lugar não é no chão. Então você pode fazer muito melhor do que isso. O seu lugar não é no chão. Diga: você nasceu, foi marcado para o cenáculo. Diga: há uma festa acontecendo no cenáculo. Tem poder acontecendo no cenáculo. Tem mensagem acontecendo no cenáculo. Tem pão para ser partido no cenáculo. E você não vai continuar nesse chão. Você usou a janela para descer, mas vai usar as escadas para subir. Sobe para o cenáculo. Sobe para o cenáculo. Sobe para o cenáculo. Sobe para o cenáculo. Chega perto do altar. Chega perto do fogo. Chega, 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 chega. Deixa Deus renovar você agora. Deixa o Espírito dele te tocar agora. Graça abundante, vida exuberante, unção. Agora, 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 agora. Ao da sua voz, os nossos olhos se abrem, queimam de amor, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra, tome lugar de honra. Você está sendo devolvido à vida hoje. 3 pessoas ouviram. Você está sendo devolvido à vida hoje. Você está sendo devolvido às escadas, aos processos. Você está sendo devolvido ao cenáculo hoje. Você precisa ser levantado por Deus. Você entrou nesta conferência caído. Tem que ter coragem
admitir uma coisa dessa. Mas a gente vai ficar fazendo o que aqui? Trocando as palavras para poder ficar um negócio mais bonitinho? Vamos lá, caído. Você entrou aqui hoje caído? Você entrou aqui hoje com a nítida impressão de que não tinha razão nenhuma para Deus querer levantar você? Mas você foi atingido por essa palavra. Você quer sair desse chão? Você quer que Deus levante você hoje? Você quer ser restaurado dessa queda para não cair nunca mais? Sai do teu lugar, vem no altar aqui correndo que eu quero orar por você. Vem aqui onde você estiver. Vem aqui agora no altar. Eu não sei como é o procedimento, é por aí atrás da fita, né? Pode ser, não tem problema. Vem aqui no altar agora. Chega o mais perto que você puder. Chega o mais perto que você puder. Pra quem foi preparado pra ficar. Tá com saudade do cenáculo? Do altar. Tá com saudade do cenáculo? Pra viver distante. Sai do teu lugar.